Oi, bem-vindos à nossa aula de cortinas. Eu queria muito dar essa aula para vocês e por isso eu convidei uma especialista que vocês vão conhecer já já para contar todos os detalhes de como comprar ou especificar essa peça, que é uma peça-chave para sua decoração. Eu gosto muito quando um cliente procura a gente para fazer um projeto de decoração ou de produção, ele geralmente não tem cortina, porque sempre deixa de lado. E a cortina ela tem um papel não só estético, né, na decoração, como também funcional. Ela pode até diminuir a sua temperatura térmica de dentro de casa, cortar um vento, que às vezes é um vento indesejado. Ela pode te garantir uma noite melhor de sono, já que a escuridão te desperta uma melatonina maior durante esse momento. Então, ela tem vários benefícios funcionais e não só estéticos, e hoje a gente quer te contar todos eles para te ajudar qual cortina escolher para o seu quarto. E para brilhantar ainda mais e acrescentar essa aula, a gente chamou a Rê, que é especialista no assunto e é uma diretora criativa aqui da Casa Mineira. Rê, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você. E a gente tem muitas dúvidas para tirar contigo. Vamos lá, vamos começar então. Rê, a gente está aqui falando sobre quarto, assim, existe alguma regra, alguma técnica que você pode generalizar na hora de escolher uma cortina para um quarto? Principalmente, assim, saber qual que é a necessidade dessa cortina. Estética ou é uma cortina para poder ter uma privacidade maior ou para escurecer, para, sei lá, para aquecer o ambiente. Que a partir daí você vai sugerir o que é melhor para o cliente. Isso. Tá. Como que ele pode medir sozinho em casa? Como ele sabe a quantidade de cortina que ele precisa, por exemplo? Aqui, esse pé direito, que é do teto até o chão, ele tem 3 metros. Eu tenho que ter um pouco mais de tecido para o barrado e para a cabeça, que também vira, tá? Então, geralmente, uma cortina com um barrado de 20, a gente pede 60 centímetros a mais do que o pé direito. Então, 3,60 para essa cortina. A largura, aqui, se tem 5 vezes 2. Legal. Fica fácil, até pra pessoa, se vai num lugar, não ficar tão orçamento às cegas, né? Ela já consegue entender mais ou menos quanto ela precisa. Isso mesmo. Mas vale lembrar que tem muitas lojas como aqui que eles fazem a medição técnica, que eu sou super fã, porque eles vão lá na tua casa, vão medir detalhadamente, vão te dar o produto exatamente como você precisa, tá bom? Eu quero entender com você quais são os tipos de prega que existem nas cortinas de tecido e quais que você mais comercializa, né? O que tá mais em alta. Hoje em dia, assim, existem as tradicionais, que é a prega americana, que são 3 gominhos. Tem a prega wave, que é uma ondinha que tá super usando, porque ela é bem levinha. Essa prega chama prega sol, tá? Que na verdade a gente colocou o nome nela, prega sol. Ela é só um beliscozinho, uma coisinha, um vincozinho, E ela é mais leve, então assim, um tecido desse aqui, que é mais encorpado, com uma prega dessa, ela já dá um volume suficiente, não precisa ter uma coisa, né, assim, se fosse uma prega mais rebuscada, com 3, ela ficaria muito volumosa. E hoje os quartos estão mais cleans, né, mais leves, então a gente indica mais uma prega assim. Tá bom. Ô Rê, e sobre a instalação, a fixação, né, tem muita gente que não tem um trilho já embutido, né? Qual a diferença dessas opções? Interfere muito o modelo da cortina para o tipo de instalação? A gente hoje tem 3 tipos de fixação, é isso? Isso, na verdade, assim, a gente tem o trilho no teto, tem pessoas que pode colocar o trilho no teto sem ter a sanca. Isso aqui, gente, é a sanca. A sanca é que você esconde, é uma abertura no teto, tá? Para poder esconder exatamente a fixação da cortina no trilho, tá? Mas você pode também, hoje a gente tem uns trilhos bem fininhos, bem discretos, pode colocar no teto, não tem problema nenhum. E hoje tem os varões que tem trilho. Por que na verdade, houve essa migração para o trilho? O trilho, ele corre melhor a cortina, tá? Antes a cortina era com argola e muitas vezes o atrito da argola no varão não deixava a cortina correr como deveria ser. E tem a questão também dos suportes, né? Se você tem uma parede muito larga, o seu varão vai ter várias fixações ali de suporte. Exatamente. E aí você não consegue transitar com a sua cortina. Lá em casa, a gente tem uma janela, um pé direito alto e uma janela menor.
E aí a gente conseguiu colocar o varão e a cortina somente na janela, né? O que eu não recomendo, eu gosto dessa amplitude que a cortina traz quando a gente instala na parede toda. Mas em casa, como o meu quarto já era muito grande, eu quis dar mais aconchego, então eu delimitei um pouco mais com a cortina. E aí usei o varão, porque a gente não tem gesso e eu não queria fazer a sanca e nem diminuir o pé direito. Então tem opção para todo mundo, né? Tem. Ô Rei, hoje vocês têm comercializado os tecidos mais sintéticos, mais naturais. O que você tem hoje de oferta de tecido? Hoje, geralmente, a gente tem usado muito quando a pessoa quer uma cortina de gaze, tá? Em vez de usar uma cortina de puro linho de gaze, a gente está usando o sintético, que é o de poliéster, que ele imita exatamente a textura do linho, da gaze de linho, porque o sol hoje, cada dia está mais forte. E quando a gente coloca uma cortina de seda ou uma cortina de puro algodão ou puro linho, apodrece. Sério? Apodrece. Nossa, não tinha ela essa ideia. esfarela, literalmente ela esfarela. Uma cortina de cor, dependendo do tingimento, ela desbota, né? Desbota inteira. Em menos de 6 meses. Ô Rei, e o poliéster, ele encurta quando a gente lava? Não. Diferente do tecido natural. Exatamente. O poliéster, ele é fantástico. A Só gente tem vantagem. gosta muito dele, porque além da durabilidade, ele é realmente, assim, um tecido que você faz a barra, né, da cortina e vai lavar, ela não encolhe, enfim. As pessoas querem saber se elas podem fazer essa composição de persiana com cortina de tecido, porque tem gente que gosta realmente de dormir no breu, né? De não ter nenhum fio de luz. Essa é a composição mais indicada? Aqui eu tenho uma cortina de tecido e aqui foi usado, né, pela arquiteta, uma persiana de madeira da Hunter Douglas, para compor mesmo com esse ambiente que tá aqui de madeira, enfim. A gente também tem a opção de fazer a cortina blackout atrás do chale, tá? Da cortina. Também porque a cortina blackout não é bonita. Sim. Então a gente recomenda, a gente faz o blackout e a gente coloca na frente uma cortina de gaze, que é uma cortina mais leve. Então a gente recolhe a cortina de blackout pro canto, tá? E deixa a cortina levinha aqui. A persiana, por exemplo, a gente tem a rolô blackout sem guias, tem a rolô blackout com guia, que ela vai diminuir a entrada daqui da luz. A gente tem a guia aqui que nós que fazemos, escurece, fica escuro o quarto. E a gente tem também a cortina blackout com imã aqui, que ela vai escurecer totalmente também. Pode ter uma pequena entrada de luz em cima. A Rê separou essa mini cortininha aqui para mostrar pra gente alguns detalhamentos que ela consegue fazer no barrado, né, Rê? Isso. Esses detalhes, eles podem ser feitos em qualquer tecido? Não. Assim, na verdade, a gente já fez um teste, né? A gente já trabalhou o tecido e a gente tem uns tecidos pré-determinados que a gente pode estar fazendo o trabalho de bainha aberta, por exemplo, que é esse desfiado e todo bordado, costurado. Esse aqui é o ponto palito. O ponto palito geralmente aceita em qualquer tecido, geralmente, não são todos não. Tá? E aqui a mini prega, né? Que na verdade pode ser uma prega grande assim, ó. Na verdade, essa é uma cortininha que a gente dá pro profissional para ele ter uma ideia para mostrar para o cliente como seria, né, o trabalho de um barrado. Você tem recebido muita demanda de pessoa física ou de especificador para atender o escritório dentro do quarto? O escritório a gente indica muito persiana, tá? Porque a gente acha que ela fica mais adequada na hora que tem um móvel, uma escrivaninha, ela fica curta. A gente não gosta de cortina curta, cortina de tecido curta, tá? Parece leito de ônibus, né? Não façam isso. Então, assim, se a pessoa gosta muito de tecido, mas eu quero o aconchego do tecido no meu escritório e tal, a gente indica a nossa romana, feita de tecido, que é um painel romano de subir, tá? Que dá para você personalizar, fica super bonita e aconchegante.
Essa foi nossa aula sobre cortina. Muito obrigada, Rê, pela aula. Obrigada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixe de nos escrever. A gente vai ter o prazer de perguntar para Renata e responder vocês. E todos os alunos do curso têm uma condição especial aqui na Casa Mineira. Então, se o seu quarto ainda está sem cortina, o quarto do seu cliente, não deixe de procurar, fazer o seu orçamento. Eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.